Você já foi feito para se sentir pequeno, como se você fosse nada mais que sujeira no sapato caro de alguém? Casey sentiu-se assim todos os dias do seu noivado. A família do seu noivo não só não gostava dela, eles a detestavam. Eles zombavam dela. Roupas de brechó riam do seu emprego e a chamavam de caçadora de fortunas na sua cara. No seu próprio jantar de noivado, a humilhação atingiu o seu pico. Eles a empurraram até ela quebrar. Mas eles fizeram um cálculo fatal. Eles assumiram que Casey era pobre. Eles não sabiam que a mensagem de texto que ela acabara de receber não era de um cobrador de dívidas. Era do piloto de um Gulfstream G650 de 65 milhões de dólares esperando na pista com a sua verdadeira identidade. Aperte o cinto. Esta é a história de como a pobre garçonete ensinou a uma dinastia uma lição que eles nunca esquecerão. O cascalho estalou sob os pneus do Honda Civic 2014, um som que parecia ensurdecedoramente alto contra o silêncio silenciado e bem cuidado da propriedade Sterling. Casey agarrou o volante até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ao lado dela, James estendeu a mão e cobriu a mão dela com a sua. Vai ficar tudo bem, James disse. Embora sua voz não tivesse convicção, ele era um bom homem, ou pelo menos tentava ser. Mas ele era um Sterling, e em Newport, Rhode Island, esse nome carregava um peso que podia esmagar ossos. Mamãe prometeu que se comportaria. É só um jantar, Casey. Apenas família. Apenas família que pensa que estou atrás do seu fundo fiduciário. Casey respondeu. Sua voz tensa. Ela alisou a saia do seu vestido. Era um simples Align azul marinho que ela comprara com um desconto aterrorizante em uma loja de departamento outlet. Ela pensou que parecia elegante. Contra o pano de fundo da mansão Sterling, uma fera de calcário extensa com era escalando suas torres. Parecia um pano de prato. Eles não te conhecem como eu. James acalmou, desabotoando seu cinto de segurança. Assim que virem seu coração, o dinheiro não importará. Casey forçou um sorriso. Se ao menos fosse tão simples. Eles saíram do carro. A umidade era sufocante, mas Casey sentiu um arrepio. De pé, no maciço pórtico, estavam o comitê de boas-vindas, Victoria Sterling, a matriarca, e sua filha, Beatrice. Victoria era uma mulher esculpida em gelo e diamantes. Ela usava um terno Chanel vintage, que provavelmente custou mais do que toda a mensalidade da faculdade de Casey. Beatrice, um ano mais velha que James, era o clone de sua mãe mais afiada, mais má, e segurando um copo de Chardonnay às 16 horas. Limpa a garganta. James querido. Victoria desceu as escadas e, ignorando Casey completamente, para abraçar seu filho. Ela beijou ambas as suas bochechas, deixando um borrão de batom carmesim. Você está atrasado. Os fornecedores já estão ansiosos. O trânsito estava ruim saindo da ponte. Mãe, James disse, dando um passo para trás para puxar Casey para frente. Você se lembra de Casey? Os olhos de Victoria deslizaram para Casey. Foi uma inspeção física, fria e clínica. Ela olhou para os saltos arranhados de Casey, a barra ligeiramente desfiada de seu vestido e, finalmente, seu rosto. Claro, Victoria disse, seu tom neutro. A artista? É assim que estamos chamando esta semana? Estou trabalhando com design gráfico freelancer agora. Senhora Sterling, Casey disse, mantendo seu queixo erguido, e pegando turnos no biestro nos fins de semana. Beatrice bufou em sua taça de vinho. Um biastro, que pitoresco. Suponho que alguém tenha que servir a comida. Eu só nunca pensei que James traria a ajuda para casa pela porta da frente. James enrijeceu. Beatrix, isso é o suficiente. Está tudo bem, James, Casey disse calmamente, embora seu estômago estivesse embrulhado. Vamos apenas entrar. O interior da casa era um museu de dinheiro antigo. Pinturas a óleo de ancestrais que pareciam constipados alinhavam os corredores. O ar cheirava a cera de abelha e julgamento. Enquanto caminhavam em direção à sala de estar,
Casey sentiu o peso familiar de seu segredo pressionando seu peito. Ela não era apenas Casey, a garçonete. Ela era Casey Whitmore, a única herdeira do império de logística Whitmore, um conglomerado de transporte global que fazia a fortuna da família Sterling parecer troco. Ela havia se afastado de tudo há 3 anos, cansada de amigos falsos e caçadores de fortuna. Ela queria ser amada por si mesma, não pela ilha particular de seu pai. Ela havia encontrado James. Ali era doce, gentil e aparentemente diferente dos tubarões com quem ela cresceu. Mas sua família, eles eram os exatos monstros de quem ela havia fugido. E esta noite ela tinha um pressentimento terrível de que o monstro estava com fome. O jantar foi uma sessão de tortura disfarçada de refeição. A mesa estava posta com talheres tão pesados que Casey se preocupou em derrubá-los. Havia 5 pratos cada, menores e mais pretensiosos que o anterior. Sentado em frente a Casey estava Richard, o pai de James. Ele era um homem silencioso que se comunicava principalmente por grunhidos e cheques escritos para fazer os problemas desaparecerem. Ao lado dele estava Alistair, o marido de Beatrice, um gestor de fundos de cobertura que passou todo o prato de entrada se gabando de ter vendido a descoberto uma ação farmacêutica. Então, Victoria começou a fatiar seu pombo com precisão cirúrgica. Casey, James nos diz que você está morando naquele terrível complexo de apartamentos no centro, o que fica perto dos trilhos do trem. Não é terrível, Casey defendeu, largando o garfo. É aconchegante e o aluguel é razoável. Razoável? Beatrice ecoou, revirando os olhos. James, você não pode possivelmente pretender morar lá depois do casamento. É um risco de segurança. Ouvi dizer que alguém foi assaltado a 2 quarteirões de distância na semana passada. Ainda não decidimos sobre a moradia, James murmurou, dando um grande gole de vinho. Casey olhou para ele, querendo que ele fosse mais forte para dizer: não me importo onde moramos, desde que eu esteja com ela. Mas ele não o fez. Ele apenas olhou para o seu prato. Bem, você certamente não vai ficar lá, Victoria declarou. Richard e eu decidimos presentear vocês com a ala leste da propriedade. Vocês viverão aqui sob nossa supervisão. O garfo de Casey bateu contra a porcelana. Rory Sterling, isso é muito generoso, mas James e eu queremos construir nossa própria vida independentemente. Victoria riu, um som seco e frágil. Independentemente com quais fundos, querida, suas gorjetas do Beastro, a mesada de James. Sejamos realistas. Você está se casando com esta família. Você cumprirá nossos padrões. Não podemos ter um Sterling vivendo na miséria. Não é miséria, Casey retrucou, sua paciência se esgotando. É para nós, Beatrice interveio. Na verdade, Casey disse, estendendo a mão debaixo de sua cadeira para a pequena bolsa que trouxera. Falando do casamento e da família, eu queria dar a você isso, um sinal de apreço por nos receber esta noite. Ela colocou a bolsa sobre a mesa. Era uma simples sacola de presente de papel com papel de seda. Victoria olhou para ela como se pudesse explodir. Ela apertou o papel de seda e puxou o objeto de dentro. Era uma pintura em aquarela emoldurada. Casey havia passado semanas nela. Ela retratava o jardim da propriedade Sterling em plena floração, focando nos arbustos de rosas dos quais Victoria era famosa por se orgulhar. Era delicado, atencioso e profundamente pessoal. Victoria assegurou. O silêncio desceu sobre a mesa. Você pintou isso? Victoria perguntou. Sim. Casey sorriu, esperando por um avanço. Eu sei o quanto você ama as rosas. Victoria olhou para ele por mais um segundo, então deixou a moldura cair sobre a mesa. Ele pousou com um baque pesado virado para baixo. Que charmosamente rústico, Victoria disse, limpando as mãos em um guardanapo como se a pintura as tivesse sujado. Parece algo que uma criança traria para a casa de um acampamento de verão. Beatrice explodiu em gargalhadas. Oh, mãe, seja legal. Ela provavelmente não podia pagar um presente de verdade.
Materiais de arte são baratos, certo? É sentimental, Casey sussurrou, seu rosto queimando. Sentimental não paga a conta do aquecimento, querida. Richard falou pela primeira vez, sua voz áspera. James, isso é realmente o melhor que você podia fazer. Uma garota que pinta quadros e pesa mesas. Ela é talentosa. Pai, James disse fracamente. Ela é um passivo. Victoria corrigiu. Casey, vamos parar a farsa. Sabemos por que você está aqui. Você encontrou um garoto de coração mole com uma grande herança. Você quer as roupas, os carros, o status. Você acha que uma pintura em aquarela faz de você uma de nós. Victoria enfiou a mão na bolsa e puxou um talão de cheques. Ela rabiscou algo apressadamente e o arrancou. Ela o deslizou pela mesa de mogno em direção a Casey. $50.000, Victoria disse. Pegue, termine o noivado, saia esta noite e nunca mais volte. Casey olhou para o cheque. Os zeros olharam de volta para ela. Você acha que pode me comprar? Casey perguntou, sua voz tremendo, não com tristeza, mas com uma raiva vulcânica crescente. Todo mundo tem um preço. Beatriz zombou. O seu é provavelmente muito mais baixo que 50 mil, mas a mãe está se sentindo generosa. Casey olhou para James. Você vai deixá-los falar comigo assim? James parecia magoado. Casey, por favor. Mãe, guarde o cheque. Casey, talvez apenas peça desculpas pela pintura. Diga a eles que você vai se esforçar mais para se encaixar. O ar saiu da sala. Pedir desculpas pela pintura. Casey se levantou. A cadeira arranhou alto contra o chão. Não, ela disse. Sua voz estava subitamente firme. O tremor parou. A garçonete se foi. A herdeira estava acordando. Sente-se. Você está fazendo uma cena. Victoria sibilou. Acabei de me sentar, Casey disse. Ela pegou o cheque. 50 mil. É o que você acha que vale. É mais dinheiro do que você limpa a garganta, verá em uma vida. Beatrice riu. Casey rasgou o cheque ao meio, depois em quartos. Ela deixou os pedaços flutuarem em sua sopa meio comida. Não quero seu dinheiro, Victoria. Não quero sua propriedade. E, tristemente, ela olhou para James, seus olhos cheios de pena. Não acho que quero um marido que não consegue enfrentar a própria mãe. Casey, não faça isso, James implorou. Levantando-se, você está apenas emotiva. Eu estou emotiva, James, estou desapontada. De repente, uma baixa vibração rítmica zumbiu contra a mesa. O telefone de Casey, virado para baixo ao lado de seu copo d'água, acendeu. A tela exibiu seu nome. Capitão Holloway, operações de voo. Casey ignorou. Quem está te ligando? Beatriz perguntou, espiando o telefone. Cobrador de dívidas. O telefone tocou novamente, persistente. Casey o pegou. Ela não tocou em recusar. Ela deslizou para atender e o colocou no viva-voz. Não é uma boa hora, Casey disse ao telefone, seus olhos fixos em Victoria. Uma voz britânica nítida preencheu a sala de jantar silenciosa. A qualidade do áudio era cristalina. Senhorita Whitmore, minhas desculpas pela interrupção, o piloto disse. Mas temos um problema de janela em Teterboro. O diretor de voo quer saber se você prefere que tragamos o Global 7500 para o aeroporto estadual de Newport. É mais perto da sua localização atual. Podemos ter o carro na pista em 20 minutos. A sala ficou em silêncio mortal. Victoria congelou. Whitmore. Ele disse Whitmore. Newport está bom, capitão. Casey disse calmamente. E tenha a equipe de solo pronta. Estarei saindo imediatamente. Entendido, senhorita Whitmore. O Global está abastecido e o catering foi estocado com o Dom Perignon 08 que você solicitou. Decolamos assim que você chegar. Casey desligou. Ela olhou ao redor da mesa. O sorriso malicioso havia desaparecido do rosto de Beatriz.
Richard estava semicerrando os olhos para ela como se estivesse tentando resolver um complexo problema de matemática. Whitmore? Richard murmurou. Espere, você não é parente de Jonathan Whitmore. Ele é meu pai, Casey disse, pegando sua clutch. Embora eu suponha que você o conheça melhor como o homem que adquiriu sua divisão de transporte no último trimestre. O rosto de Richard perdeu a cor. Ele ficou cinza pálido. O negócio de transporte da família Sterling de fato havia sido comprado recentemente. Uma aquisição hostil pela Whitmore Logistics que havia salvado os Sterlings da falência, embora eles tivessem mantido isso em segredo. Isso é impossível, Victoria gaguejou. Você dirige um Honda. Você trabalha em um Beastro. Eu dirijo um Honda porque gosto de manter os pés no chão, Casey disse, sua voz gélida. Eu trabalho em um Beastro porque queria ver se conseguiria por conta própria, sem o nome do meu pai abrindo todas as portas para mim. Eu queria encontrar alguém que me amasse, não a fortuna Whitmore. Ela se virou para James. Ele parecia ter sido atingido por um raio. Casey, ele sussurrou, você é uma bilionária. Eu sou Casey, ela disse tristemente. Eu sou a mesma garota com quem você veio para cá. Mas aparentemente aquela garota não era boa o suficiente para esta mesa. Ela precisava de uma conta bancária para ser tratada com respeito. Ela caminhou ao redor da mesa, seus saltos estalando na madeira. Ela parou atrás da cadeira de Victoria. A propósito, Victoria, Casey se inclinou, sussurrando no ouvido da mulher mais velha. Aquela pintura em aquarela, eu ia pendurá-la na casa de hóspedes que planejava comprar para nós. A propriedade de os 14 milhões lá embaixo do penhasco. Mas você está certa. É muito rústica para um Sterling. Casey se virou para a porta. Não se preocupe em me acompanhar. Minha carona está aqui. Como se fosse um sinal, o distinto thwop, thwop, thup de um rotor de helicóptero começou a surgir da distância, ficando mais alto a cada segundo. Beatrice correu para a janela. Mãe, há um Sikorsky pousando no gramado. No gramado da frente? Casey não olhou para trás. Ela saiu da sala de jantar, deixando os Sterlings sentados na ruína de sua própria arrogância. O gramado bem cuidado da propriedade Sterling, geralmente reservado para croquet e festas no jardim, havia sido transformado em uma zona de pouso. O elegante helicóptero Sikorsky S-76 azul escuro estava com seus rotores em marcha lenta, cortando o ar úmido de Rhode Island com um ensurdecedor thwop-thup que sacudia os vidros antigos da mansão. Casey saiu pela porta da frente. O vento dos rotores jogou seu cabelo para trás, mas ela não se encolheu. Ela sentiu uma estranha sensação de calma no caos. Por 3 anos, ela havia se feito pequena. Ela havia suavizado sua voz, arredondado seus ombros e diminuído seu brilho para fazer James se sentir grande. Chega. 2 homens em ternos táticos pretos saíram do helicóptero. Eles se moveram com a precisão fluida de agentes do serviço secreto. Um deles, um homem de ombros largos chamado Mason, que havia sido chefe de segurança de seu pai desde que ela era criança, correu em direção a ela. Ele não olhou para a casa. Seus olhos estavam escaneando o perímetro. Senhorita Whitmore, Mason disse, sua voz cortando o barulho enquanto ele oferecia uma mão. Pacote seguro. Você está ferida? Apenas meu orgulho, Mason. Casey disse, sua voz firme. Vamos. Atrás dela, a porta da frente da mansão se abriu. James tropeçou para fora, seguido de perto por uma Victoria frenética e uma Beatriz pálida. O vento do helicóptero pegou o coque meticulosamente penteado de Victoria, desfazendo-o em segundos. Ela parecia menos uma rainha e mais um espantalho de Chanel. Casey, espere! James gritou, correndo em direção à aeronave. Casey fez uma pausa com um pé no degrau do helicóptero. Ela se virou. James parou a 3 metros de distância, bloqueado pelo segundo oficial de segurança, que simplesmente levantou uma mão. O jovem herdeiro Sterling parecia patético. Sua gravata estava torta,
seu rosto corado com uma mistura de álcool e pânico. Casey, por favor! James gritou sobre o rugido do motor. Podemos conversar sobre isso. Eu não sabia. Por que você não me contou? Casey olhou para ele. Sério? Olhou para ele uma última vez. Por que, James? Ela gritou de volta, sua voz fria e se espalhando pelo vento. Eu precisava saber se você me amava ou se você apenas amava a ideia de salvar alguém abaixo de você. E esta noite obtive minha resposta. Você não me defendeu quando eu era uma garçonete. Você não me merece agora que sou uma Whitmore. Eu te amo. James chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu amo. Não, Casey disse, subindo na cabine. Você ama sua herança e acabou de perder o melhor bem que já teve. Ela fechou a porta. A trava se engatou com um forte baque final. Dentro da cabine, o barulho foi abafado a um zumbido. O interior era forrado com couro creme e mogno. Casey afundou em um assento e afivelou o cinto. Ela observou pela janela enquanto o helicóptero decolava. As figuras de James, Victoria e Beatrice encolheram rapidamente, transformando-se em pontos insignificantes na paisagem e depois desaparecendo completamente enquanto a aeronave fazia uma curva sobre o Oceano Atlântico. Casey fechou os olhos e soltou um longo e trêmulo suspiro. Uma única lágrima escapou, traçando uma linha quente por sua limpa garganta bochecha. Ela a enxugou com raiva. Temos um plano de voo registrado para Teterboro, então uma transferência para o Global 7500 para Londres. Mason disse do assento auxiliar, entregando-lhe um tablet. Seu pai está em Tóquio, mas ele foi informado. Ele enviou uma mensagem. Casey olhou para o tablet. Era um breve texto de Jonathan Whitmore. Cabeça erguida, garota. Negócios são negócios. Volte para casa. De volta ao chão, o silêncio que se seguiu à partida do helicóptero era mais pesado do que o barulho havia sido. Victoria Sterling estava no meio de seu canteiro de flores arruinado, seus saltos afundando na terra. Ela tremia. Whitmore, Richard Sterling, sussurrou, saindo para a varanda. Ele parecia estar tendo um evento cardíaco. Ele estava segurando o peito, seu rosto cinza. Victoria, você entende o que você acabou de fazer? Ela mentiu para nós. Victoria gritou, tentando recuperar a compostura. Ela nos enganou fingindo ser uma porpa. É uma armadilha. É um desastre, Richard rugiu, uma veia saltando em sua testa. A Whitmore Logistics possui a maioria de nossa dívida. Victoria, o empréstimo ponte que manteve a empresa à tona no mês passado. Isso veio de uma subsidiária da Whitmore. Se Jonathan Whitmore decidir cobrar esse empréstimo porque você insultou a filha dele, estaremos na miséria. Não perderemos apenas a casa de veraneio. Perderemos tudo. Beatriz cobriu a boca. Mas ela estava dirigindo um Honda. Ela usava poliéster. Foi um teste, James disse, olhando para o céu vazio. Ele caiu de joelhos na grama. Foi um teste e nós falhamos. Eu falhei. Levante-se, James, Victoria estalou, embora sua voz tremesse. Somos Sterlings, não nos ajoelhamos. Vamos consertar isso. Richard, ligue para seus advogados. Beatrice, descubra para onde ela está indo. Vamos pedir desculpas. Vamos enviar flores. Vamos resolver isso. Você não pode resolver uma humilhação como essa com flores, mãe. James sussurrou, olhando para o local onde o helicóptero estivera. Ela olhou para mim como se eu fosse um estranho. Ela se foi. Ninguém nunca se vai quando há dinheiro envolvido, Victoria sibilou, seus olhos se estreitando. Ela quer jogar jogos de poder. Ótimo. Vamos lembrá-la de que o nome Sterling ainda significa algo nessa sociedade. Richard olhou para sua esposa com uma compreensão sombria. Victoria, você não está ouvindo. O nome Sterling é apenas um logotipo em um navio afundando, e Casey Whitmore acabou de levar os botes salva-vidas. 3 dias depois, a atmosfera na casa Sterling era fúnebre. O telefone não parava de tocar, mas não eram amigos ligando para fofocar. Eram credores. Começou lentamente.
um cartão de crédito recusado no clube de campo, então um congelamento nas contas corporativas. Na manhã de quarta-feira, os rumores circulavam no Wall Street Journal. Sterling Industries estava sendo auditada. Um bloco maciço de suas ações estava sendo despejado, fazendo o preço cair 40% em 24 horas. Alguém estava sistematicamente desmantelando-os. É ele, Richard disse andando pela sala de estar. O chão estava cheio de papéis financeiros. Jonathan Whitmore. Ele está nos apertando. Precisamos de uma reunião, Victoria disse. Ela estava vestida de preto, parecendo severa e envelhecida. Precisamos conversar com Casey. Ela é uma garota sensata. Ela amava James. Ela não deixará o pai dela nos destruir. Ela não atende minhas ligações, James disse do sofá. Ele não havia se barbeado em 3 dias. Liguei 50 vezes. Bloqueado. Então vamos até eles, Victoria decidiu. Recebi uma intimação esta manhã. Uma intimação? Beatrice perguntou. Um convite para a sede da Whitmore Logistics em Manhattan. Victoria disse, segurando um envelope grosso em relevo com um DW prateado. Para discutir o futuro de nossa parceria. É uma oferta de paz. Eu sabia. Ela quer negociar. James parecia duvidoso. Ou ela quer nos ver implorar. A Torre Whitmore em Manhattan era um monólito de aço e vidro azul que perfurava o céu, olhando para baixo do Empire State Building. A família Sterling chegou em um carro executivo alugado. Seu motorista particular havia pedido demissão ontem, quando seu contra-cheque foi recusado. Eles foram escoltados não para uma sala de reuniões, mas para a suíte executiva da cobertura. A viagem de elevador foi longa e silenciosa. Quando as portas se abriram, foram recebidos por uma parede de janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A sala era vasta, fria e intimidante. Uma longa mesa de conferência feita de obsidiana preta estava no centro. Por favor, sentem-se, uma assistente de aparência afiada disse. A senhora Whitmore estará com vocês em breve. Eles se sentaram. James, Richard, Victoria e Beatrice. Eles esperaram por 20 minutos. Foi um movimento de poder calculado e funcionou. Victoria se remexeu. Richard suou. Finalmente, as portas duplas no extremo da sala se abriram. Casey entrou. Ela estava irreconhecível da garota do vestido azul marinho de outlet. Ela usava um terno branco sob medida que exalava alfaiataria italiana de alta qualidade. Seu cabelo estava liso, afiado e profissional. Ela não andava. Ela deslizava. Mas a maior mudança estava em seus olhos. O calor havia desaparecido. Em seu lugar estava o aço duro e polido de uma CEO. Ela não estava sozinha. Ladeando-a estavam 4 advogados e seu pai, Jonathan Whitmore. Jonathan era um homem gigante com cabelos grisalhos e reputação de devorar concorrentes no café da manhã. Casey sentou-se na cabeceira da mesa. Ela não sorriu. Ela não disse olá. Ela colocou uma única pasta de arquivos na superfície de obsidiana. Senhora Whitmore, Victoria começou, exibindo seu melhor sorriso de socialite. Casey, querida, é tão bom te ver. Estávamos tão preocupados. Aquela saída da outra noite foi tão dramática. Queríamos esclarecer as coisas. Casey olhou para Victoria por um longo e desconfortável silêncio. Esta é uma reunião de negócios, senhora Sterling. Casey disse friamente. Por favor, dirija-se a mim como senhora Whitmore ou presidente do conselho. O sorriso de Victoria vacilou. Presidente do conselho. Mas seu pai? Meu pai se aposentará no próximo ano, Casey disse gesticulando para Jonathan, que se recostou com um sorriso orgulhoso. Assumi o controle operacional da divisão norte-americana desde ontem. Minha primeira ordem de negócios foi revisar nossos ativos em dificuldades. Isso nos traz a Sterling Industries. Richard se inclinou para a frente, suas mãos tremendo. Casey, senhora Whitmore, sabemos que há alguns problemas de liquidez, mas nossos fundamentos são fortes. Só precisamos de uma extensão no empréstimo ponte.
Apenas alguns meses. Eu revisei seus fundamentos, Richard. Casey disse abrindo a pasta. Sua empresa está sangrando dinheiro. Vocês estão alavancados demais em imóveis e seus custos de gestão, especificamente salários e despesas familiares, são exorbitantes. Ela puxou uma folha de papel. Victoria, você cobrou da empresa os $200.000 no ano passado por taxas de consultoria. Casey ergueu uma sobrancelha e Beatrice os $150.000 por branding de estilo de vida. Beatrice encolheu-se na cadeira. Eu faço RP. Você posta fotos do seu almoço no Instagram. Casey corrigiu. Isso não é RP, isso é roubo. Ora, veja bem. Victoria se levantou, seu rosto ficando vermelho. Você não pode falar conosco assim. Somos família, ou éramos quase família. Você está fazendo isso por despeito, porque eu não gostei da sua pintura. Casey fechou a pasta. O som ecoou como um tiro. Isso não é sobre a pintura, Victoria. Casey disse suavemente. Isso é sobre competência e caráter. Você me disse que todo mundo tem um preço. Você tentou me subornar por $50.000. Casey fez um sinal para um dos advogados que deslizou um documento pela mesa para Richard. Esse documento é um aviso de inadimplência, Casey explicou. Estamos cobrando o empréstimo integralmente e imediatamente. Não podemos pagar isso. Richard ofegou. São os $40 milhões. Não temos o dinheiro. Eu sei, Casey disse. Por isso estamos exercendo a cláusula de garantia. A Whitmore Logistics está apreendendo seus ativos para satisfazer a dívida. Quais ativos? James perguntou, sua voz tremendo. Casey o olhou nos olhos. A frota de navios, os armazéns e a propriedade de Newport. A sala ficou em silêncio total. Você não pode levar a casa. Victoria sussurrou, segurando a mesa para se apoiar. Ela está na família Sterling há 4 gerações. É nossa casa. É uma casa, Casey corrigiu. E, francamente, é muito cara para manter. Planejamos liquidá-la. Acredito que um construtor está interessado em demolir para construir condomínios. Serão unidades muito razoáveis. Talvez o tipo de lugar onde pessoas como eu, a ajuda, possam pagar para morar. Você é um monstro, Beatrice soluçou. Eu sou uma empresária, Casey disse levantando-se. Você zombou da minha pobreza, sem perceber que minha pobreza foi uma escolha. Minha riqueza é uma arma, e você me deu todos os motivos para puxar o gatilho. Casey, por favor, James implorou, levantando-se e estendendo a mão pela mesa. Não faça isso, eu te amo. Podemos recomeçar, eu os deixarei, eu irei com você. Casey fez uma pausa por um segundo. Sua máscara escorregou. Ela olhou para James com uma profunda tristeza. Você teve sua chance de deixá-los, James. Ela disse calmamente. Você sentou naquela mesa e os viu me despedaçarem. Você não se levantou, você apenas bebeu seu vinho. Ela se virou para o pai. Terminei aqui. Excelente trabalho, presidente do conselho, Jonathan disse, levantando-se e abotoando seu paletó. Você tem 24 horas para desocupar a propriedade de Newport, Casey disse por cima do ombro, enquanto caminhava em direção à porta. Eu sugeriria arrumar as malas. Ouvi dizer que o mercado de aluguel está terrível nesta época do ano. Casey saiu da sala deixando os Sterlings na torre de vidro, cercados pelo céu com absolutamente nada sob seus pés. A queda da casa de Sterling não aconteceu com um estrondo. Aconteceu com o bip de um caminhão em marcha a ré. Exatamente 24 horas após a desastrosa reunião na torre de vidro da Whitmore Logistics. O céu sobre Newport parecia entender o humor. Havia se transformado em um roxo marcado e sombrio, liberando uma garoa fria e implacável que encharcava tudo até os ossos. O Oceano Atlântico, geralmente um cenário pitoresco para as festas no jardim da família Sterling, parecia zangado e cinzento, batendo violentamente contra os penhascos abaixo. Uma frota de 3 enormes caminhões pretos sem identificação estava em marcha lenta na entrada de Cascalho.
Eles não pertenciam a um serviço de mudança de alto nível. Eles pertenciam a uma empresa de liquidação forense de ativos, o tipo de empresa contratada para limpar uma carcaça. Beatrice Sterling estava fazendo um espetáculo perto da fonte. Ela estava lutando fisicamente, lutando com um homem corpulento em uma capa de chuva sobre um conjunto de baús de viagem Louis Vuitton. Você não pode levar isso, ela guinchou, sua voz rachando com histeria. A chuva grudava o cabelo na testa, arruinando uma escova que custara os $300. São efeitos pessoais. Minhas iniciais estão monogramadas na lateral. BS. Beatrice Sterling. O homem nem olhou para ela. Ele verificou um código de barras em sua prancheta. Tudo comprado com fundos da empresa é classificado como propriedade da empresa, senhora. Limpa a garganta, ele disse, sua voz, entediada e monótona. A auditoria mostra que esses baús foram despesas como presentes de retenção de clientes no ano fiscal de 2021. Você os manteve. Isso os torna bens desviados. Eles vão para o caminhão. Ele puxou a alça da mão dela. Beatrice escorregou no cascalho molhado, arranhando o joelho, mas ninguém se moveu para ajudá-la. A equipe, os jardineiros, as empregadas, o chefe haviam saído horas antes, seus contra-cheques finais tendo sido pagos, apenas graças a uma cláusula de misericórdia que Casey havia inserido no acordo de aquisição. Victoria Sterling estava sentada no banco de trás de um carro estacionado perto do portão. Não era o Bentley. O Bentley havia sido apreendido ao amanhecer. Era um Ford Taurus alugado, cinza e discreto, cheirando levemente a fumaça de cigarro velha e ambientador de pinho. Victoria olhava para a frente, seu rosto uma máscara de choque de porcelana. Ela se recusava a olhar para a casa. Ela se recusava a observar os carregadores levando o relógio de pé do século XVIII que havia marcado as horas no corredor por 60 anos. Ela se recusava a vê-los enrolar os tapetes persas. Ela estava catatônica, sua mente incapaz de processar uma realidade onde ela não era a rainha de Newport. Victoria subiu a janela. Merda, Richard murmurou do banco do motorista. Ele parecia 10 anos mais velho do que no dia anterior. Suas mãos, geralmente firmes no volante de um iate, tremiam enquanto ele segurava o volante do Ford. Os vizinhos estão observando, e eles estavam. O despejo dos Sterlings havia se tornado o esporte de espectador da temporada. Range Rovers pretos e Porsches prateados passavam lentamente, espreitando como tubarões, sentindo sangue na água. Essas eram pessoas com quem os Sterlings haviam jantado por décadas, pessoas que haviam hospedado em galas, mas eles não pararam para oferecer ajuda. Não abaixaram as janelas para oferecer um quarto de hóspedes ou uma palavra de conforto. Eles diminuíram a velocidade o suficiente para ver a tragédia. Seus rostos pressionados contra o vidro fumê, sussurrando em seus telefones. Em seu mundo, a pobreza era uma doença contagiosa, e os Sterlings eram agora o paciente zero. James foi o último a sair da casa. Ele saiu pela porta da frente, o pesado carvalho batendo atrás dele com um som que parecia um martelo atingindo um bloco. A casa estava vazia agora, oca, sem os móveis, sem a arte, sem o barulho de sua pretensão. Era apenas uma pilha de calcário frio. Ele carregava uma única caixa de papelão. Continha algumas mudas de roupa, sua escova de dentes e uma foto dele e de Casey de quando eles começaram a namorar, antes de ele a levar para casa, antes de ele deixar sua família a destruir. Ele desceu os degraus de pedra, a chuva encharcando sua camisa. Ao chegar ao último degrau, algo chamou sua atenção perto dos arbustos de rosas. As rosas premiadas de Victoria, agora caídas e castigadas pela tempestade. Algo estava enterrado na lama. James caminhou, seus sapatos sociais afundando na terra molhada. Ele se agachou. Era a moldura barata e simples que Casey havia levado para o jantar. Ele a puxou da lama. O vidro estava rachado, uma teia de aranha de fraturas correndo pela superfície.
A chuva havia se infiltrado. A pintura em aquarela, que havia sido uma representação delicada e vibrante do jardim em flor, estava arruinada. As cores haviam se misturado, os rosas das rosas se fundindo com os verdes da era em uma massa cinzenta chorosa. Parecia exatamente como James se sentia. Ele limpou a lama do vidro com a manga, borrando a sujeira, mas limpando uma pequena área para que pudesse ver a assinatura no canto. S. Whitmore. James, entre no carro. Victoria estalou do sedã. Sua voz era estridente, desesperada para fugir da cena de sua execução. Temos que chegar ao motel antes do anoitecer. Não serei vista fazendo check-in em um motel à luz do dia. O motel? James repetiu a palavra, com gosto de cinza na boca. Ele colocou a pintura quebrada debaixo do braço, protegendo-a da chuva com o corpo, e entrou no apertado banco traseiro do Ford. Enquanto eles se afastavam, os portões de ferro se fecharam atrás deles, trancados por um segurança que costumava saudar James todas as manhãs. Hoje, o segurança simplesmente virou as costas e acendeu um cigarro. 2 semanas depois, a realidade de sua nova vida havia se instalado como uma névoa pesada. Eles estavam morando em um apartamento de 2 quartos, em um complexo deteriorado nos arredores de Providence. Ironicamente, a poucos quilômetros do terrível complexo de apartamentos onde Casey costumava morar. Mas este lugar era pior. As paredes eram finas como papel, vibrando com o baixo do estéreo dos vizinhos. O corredor cheirava a repolho cozido e mofo. As saídas de aquecimento chocalhavam como motores moribundos. O silêncio entre os membros da família era sufocante. Richard passava os dias olhando para a televisão, assistindo a notícias financeiras, resmungando sobre manipulação de mercado. Victoria jazia na cama com as cortinas fechadas, alegando que tinha enxaqueca, recusando-se a olhar para o piso laminado barato. James sentava-se à pequena e bamba mesa da cozinha, a luz azul de seu smartphone iluminando seu rosto por fazer. Haviam-se passado 14 dias e ele havia se candidatado a 37 empregos. O resultado era sempre o mesmo. Limpa da garganta. Sterling, relacionado à falência da Sterling Industries. Não estamos contratando no momento. Sua família é um passivo. O nome que costumava abrir portas de salas de reuniões era agora uma marca tóxica. Sinalizava incompetência, escândalo e fracasso. Seu telefone zumbiu em sua mão. Um alerta de notícia. Whitmore anuncia nova fundação para artistas em dificuldades. O polegar de James pairou sobre a tela. Ele não deveria clicar. Ele sabia que doeria. Ele clicou. Um vídeo começou a tocar. Era a cobertura de uma coletiva de imprensa em Manhattan. Casey estava em um pódio banhada por flashes de câmera. Ela parecia deslumbrante. Ela usava um vestido preto sob medida que exalava poder e elegância. Seu cabelo estava penteado para trás. Sua maquiagem impecável. Ela não parecia a garota que servia mesas. Ela parecia uma titã da indústria. Mas foi a pessoa ao lado dela que fez a respiração de James prender na garganta. Ao lado de Casey estava um homem. Ele era alto, com ombros largos e cabelo loiro areia bagunçado. Ele não estava usando terno. Ele usava um blazer sobre uma camiseta, parecendo descontraído sem esforço. A legenda o identificava como Ethan Caldwell, um arquiteto visionário conhecido por projetos de habitação sustentável. No vídeo, Casey riu de algo que Ethan sussurrou para ela. Não era uma risada educada de socialite. Era uma risada real e encorpada. Ethan olhava para ela com uma mistura de respeito e adoração que James percebeu com um choque nauseante que ele nunca havia demonstrado a ela. Ela parece rica, Beatrice disse. James pulou. Beatrice estava atrás dele, espiando por cima do ombro. Ela usava calças de moletom manchadas, seu cabelo sujo e amarrado em um nó desarrumado. Ela parecia esgotada. Ela parece feliz, James corrigiu, sua voz baixa. Você acha? Beatrice hesitou, roendo uma unha.
Você acha que se ligarmos para ela, se explicarmos o quão ruim está, mamãe precisa de seus remédios e estamos atrasados no aluguel desta espelunca. Talvez ela nos mande algo. Apenas alguns milhares. É troco para ela agora. James olhou para a tela do telefone e para o sorriso radiante de Casey. Ele sentiu uma raiva borbulhante e quente subir em seu peito. Não de Casey, mas da criatura patética que sua irmã havia se tornado. Das criaturas patéticas que todos eles eram. Ele bateu o telefone na mesa. O plástico rachou. É só nisso que você pensa? James gritou, levantando-se. A cadeira arranhou alto contra o linóleo barato. Dinheiro. Nós a perdemos porque a tratamos como lixo. Beatrice, nós a tratamos como se ela não fosse nada porque sua conta bancária estava vazia. E agora você quer implorar por dinheiro. Pedir dinheiro agora apenas provaria que cada coisa que ela disse sobre nós estava certa. Somos lixo, James. Beatrice gritou de volta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhe para nós. Olhe para este lugar. Não temos nada. Somos ninguém. James olhou para a irmã. Ele olhou para a porta fechada do quarto de sua mãe. Ele olhou para a pintura quebrada encostada na parede perto da lata de lixo onde ele a havia colocado para secar. Não, James disse. Ele pegou seu casaco na parte de trás da cadeira. Não sou ninguém e terminei de esperar por uma esmola. Aonde você vai? Beatrice chorou. Vou conseguir um emprego, James disse, abotoando seu casaco. De verdade. Limpa-lhe a garganta. Não me importo se for esfregar pisos ou derramar concreto. Vou trabalhar até minhas mãos sangrarem se precisar. Mas terminei de ser um Sterling. Ele saiu pela porta para o corredor fedorento, deixando as ruínas de sua família para trás para finalmente começar a construir algo real. 6 meses depois, a transformação estava completa, não apenas do edifício, mas da mulher em seu centro. Era uma noite de novembro fria e cortante na cidade de Nova York. O vento chicoteava o East River, chacoalhando os vidros embaçados do antigo distrito industrial em Dumbo, Brooklyn. Mas dentro do Whitmore Collective, o ar era quente, perfumado com lírios frescos, perfume caro e o fraco zumbido elétrico do sucesso. Casey havia comprado o armazém dilapidado 3 meses antes. Havia sido uma carcaça de ferrugem e vidro quebrado, muito parecido com seu coração na noite em que ela deixou Newport. Agora era a joia da coroa da cena artística da cidade. Uma galeria e organização sem fins lucrativos dedicada a financiar a educação artística para escolas carentes. Essa noite era a gala de abertura. O espaço era cavernoso, com tetos altos e paredes de tijolos expostos que haviam sido jateados para um terracota quente. A iluminação era baixa e âmbar, projetada para fazer a arte se destacar e os convidados parecerem bonitos. E os convidados eram bonitos. Esta não era a multidão abafada e julgadora da propriedade Sterling, onde a linhagem importava mais do que o caráter. Esta sala estava cheia de inovadores, magnatas da tecnologia, escultores de vanguarda e filantropos que realmente se importavam com as causas para as quais assinavam cheques. Casey estava perto de uma enorme pintura a óleo abstrata segurando uma flauta de água com gás. Ela usava um vestido de seda esmeralda profunda e brilhante que caía sobre seu corpo como uma joia líquida. Era feito sob medida para a perfeição, ousado e sem remorso. A garota que uma vez tentou se encolher para caber em um Honda Civic se foi. Em seu lugar estava Casey Whitmore, presidente do conselho, patrona e uma mulher que finalmente conhecia suas próprias dimensões. Você tem uma expressão no rosto. Uma voz profunda e calorosa ressoou ao lado dela. Casey se virou, seu sorriso se alargando instintivamente. Ali estava Ethan Cadwell. Ele estava usando um smoking, mas o vestia com a facilidade casual de um homem que não precisava de roupas para definir seu status. Ethan era um arquiteto renomado, o gênio por trás da nova iniciativa de moradia sustentável da cidade.
e o homem que havia ajudado Casey a redesenhar este mesmo edifício. Que tipo de expressão? Casey perguntou, inclinando a cabeça. A expressão de alguém que está tentando descobrir se a equipe de catering trouxe tortas de caranguejo suficiente. Ethan brincou, oferecendo-lhe um pequeno prato. Eu peguei para você também. Sei que você não comeu desde a reunião do conselho às 8 da manhã. Casey pegou o prato grata. Você me conhece muito bem, Ethan. Estou aprendendo, ele disse suavemente. Seus olhos demoraram em seu rosto, não com posse, mas com admiração. Limpa a garganta. Ele não a olhava como um ativo a ser gerenciado. Ele a olhava como se ela fosse o sol, e ele estava apenas feliz em estar em sua órbita. Você fez isso, Casey. Tudo isso é incrível. Nós fizemos isso. Ela corrigiu gentilmente, tocando seu braço. Eu não poderia ter feito as reformas estruturais sem você. Eu apenas desenhei as linhas. Ethan encolheu os ombros. Você forneceu a alma. Uma súbita comoção na entrada principal quebrou o momento. As pesadas portas de vidro, geralmente guardadas pela corda de veludo, estavam sendo bloqueadas. O zumbido da conversa na sala não parou. Mas os instintos de Casey, aguçados por meses de guerra corporativa de alto risco, se aguçaram. Ela viu Mason, seu chefe de segurança, dar um passo à frente. Suas costas largas bloqueavam a visão de quem estava tentando entrar. Ele estava balançando a cabeça firmemente. Problemas? Ethan perguntou, seguindo seu olhar. Eu não sei, Casey disse, entregando-lhe seu prato. Fique aqui. Eu resolvo. Quer que eu venha? Não, Casey disse, alisando seu vestido. Acho que preciso fazer isso sozinha. Ela caminhou pelo chão de concreto polido. O clique de seus saltos era rítmico, confiante. Quando ela se aproximou da entrada, Mason se virou. Senhorita Whitmore, Mason disse, sua voz baixa. Tem um indivíduo aqui que insiste em vê-la. Ele não está na lista. Eu disse a ele para ir embora, mas ele afirma ter propriedade sua. Deixe-o passar, Mason, Casey disse calmamente. Mason hesitou, então se afastou. O vento frio da rua entrou, trazendo o cheiro de chuva e exaustão. E ali parado, tremendo ligeiramente na porta, estava James Sterling. Casey sentiu sua respiração prender, mas apenas por um segundo. Ele parecia diminuído. Essa era a única palavra para isso. O menino de ouro de Newport havia desaparecido. Limpa-lhe a garganta. James havia perdido pelo menos 7 quilos. Seu rosto estava magro, as maçãs do rosto mais afiadas, seu bronzeado desbotado para um cinza pálido de inverno. Ele não estava usando os ternos sob medida que sua mãe costumava escolher para ele. Ele usava uma camisa simples de botão de prateleira que estava ligeiramente amassada e uma calça que já vira dias melhores. Mas foram suas mãos que chamaram a atenção de Casey. James, que nunca havia levantado nada mais pesado que uma flauta de champanhe, tinha mãos vermelhas e ásperas, cobertas de bolhas em cicatrização. Casey, James disse. Sua voz estava rouca. Ele permaneceu no limiar, com medo de cruzar a linha para o mundo dela. James, ela respondeu. Sua voz estava firme. Ela buscou dentro de si a raiva que havia sentido 6 meses atrás. A fúria ardente da mesa de jantar. Não estava lá. Havia se consumido, deixando apenas uma pena fria e distante. O que você está fazendo aqui? Eu vi o artigo, James disse, mexendo na alça de uma sacola de lona em seu ombro. Sobre a abertura, eu sabia que não conseguiria um ingresso, mas tive que vir. Se você está aqui por dinheiro, James, Casey começou, seu tom endurecendo ligeiramente. Não. James interveio rapidamente, levantando as mãos. Não, Deus, não. Não estou aqui para isso, eu juro. Ele respirou fundo, seus olhos percorrendo a sala opulenta, vendo o sucesso que ela havia construído sem ele. A vergonha em seu rosto era palpável. Estou trabalhando, ele disse quase orgulhosamente. Construção em Yonkers é difícil. Salário mínimo, mas estou aprendendo.
Estou pagando meu próprio apartamento. É um estúdio e cheira a repolho cozido, mas é meu. Mamãe e papai, eles ainda estão culpando todo mundo. Mas eu não aguentava mais. Casey suavizou. Fico feliz em saber disso, James. Sério. Eu trouxe algo para você? Ele disse. Quando os carregadores vieram naquele dia, eles estavam jogando coisas na caçamba de lixo. Eu vi isso na lama. Ele enfiou a mão em sua sacola de lona e puxou um objeto retangular plano embrulhado em papel de açougueiro marrom. Ele o entregou a ela com as mãos trêmulas. Casey o pegou. Ela cuidadosamente rasgou o canto do papel. Era a pintura em aquarela. O dano era óbvio. O papel de alta qualidade que ela usara estava deformado pela chuva. As cores do roseiral haviam se misturado, os rosas e verdes se fundindo em um roxo marcado. Não era a imagem imaculada que ela havia pintado. Estava marcada, mas estava emoldurada. A moldura não era a cara folha de ouro da propriedade Sterling. Era um pinho simples e bruto. Os cantos estavam imperfeitamente esquadrejados, claramente feitos à mão por alguém que estava aprendendo a usar ferramentas pela primeira vez. Limpa a garganta. Eu não podia pagar um emoldurador profissional, James sussurrou, olhando para suas botas. Eu fiz sozinho à noite. Eu lixei a madeira. Comprei o vidro em uma loja de ferragens. Casey passou o dedo sobre a madeira áspera da moldura. Você consertou. Eu tentei, James disse. Ele levantou os olhos úmidos. Era a única coisa real naquela casa, Casey. Todo o resto era falso. Os móveis, os amigos, os sorrisos. Isso. Essa era a única coisa que tinha algum amor, e nós a jogamos na sujeira. Ele deu um passo para trás, o vento frio girando ao redor dele. Eu sei que perdi minha chance, James continuou, sua voz rachando. Eu sei que fui um covarde. Eu sentei lá e deixei eles te diminuírem porque eu tinha medo de perder minha mesada. Eu perdi a única coisa que realmente importava. Ele olhou para além dela em direção ao centro da sala onde Ethan estava observando protetoramente. Ele parece um bom homem. Limpa a garganta. James disse, forçando um pequeno e triste sorriso. Ele parece te defender. Ele defende. Casey disse suavemente. Bom, James assentiu. Ele enfiou suas mãos ásperas nos bolsos. Eu só queria devolver isso para você. Não pertencia à lama, e nem você. Obrigado, James, Casey disse. Ela falava sério. Isso significa muito. Adeus, Casey, James sussurrou. Ele se virou. Ele não pediu uma segunda chance. Ele não pediu um empréstimo. Ele simplesmente levantou a gola de seu casaco contra o vento cortante e foi embora, desaparecendo nas sombras da rua do Brooklyn. Um homem sem nada finalmente começando a se tornar alguém. Casey o observou ir até que ele fosse apenas um ponto no escuro. Está tudo bem? A voz de Ethan veio de trás dela. Ele colocou uma mão quente em sua parte inferior das costas. Casey olhou para a pintura em suas mãos. Era falha. Estava manchada de água. Era imperfeita. Sim, Casey disse, respirando fundo. Tudo está perfeito. Essa é a pintura? Ethan perguntou, olhando para o papel deformado. Aquela da história? Sim, está um pouco danificada. Ethan notou gentilmente. Quer que eu peça para Mason guardá-la no escritório? Casey balançou a cabeça. Ela se virou e caminhou em direção à parede da galeria principal, o local privilegiado entre uma escultura abstrata de $1 milhão e uma famosa série de retratos de fotógrafos. Havia um pequeno espaço vazio lá. Não, Casey disse. Ela fica aqui. Ela enganchou a moldura de pinho áspero na parede. Contra o pano de fundo branco imaculado e as luzes da galeria, a pintura danificada pela água se destacava. Parecia fora do lugar e ainda assim chamava atenção. Por que ali? Ethan perguntou, confuso. Casey recuou, deslizando a mão na de Ethan. Ela olhou para as rosas borradas e a moldura barata de pinho.
Porque é um lembrete, Casey disse, sua voz forte e clara, que o valor próprio não é sobre a moldura em que você é colocado, ou a casa em que você mora, ou o nome que você carrega. É sobre a imagem que você pinta para si mesmo que chova nela, mesmo que seja rasgada, ainda é arte. Ela se virou para Ethan, seus olhos brilhando. E além disso, ela sorriu, puxando-o para a música. Acho que as cicatrizes a tornam mais valiosa. Enquanto eles voltavam para o calor da festa, a pequena pintura em aquarela permaneceu na parede, um testemunho de uma garota que foi zombada por sua pobreza, apenas para perceber que seu espírito era a única riqueza que realmente importava. E foi assim que Casey Whitmore transformou sua mais profunda humilhação em sua maior obra-prima. Os Sterlings pensaram que estavam quebrando uma pobre garçonete, mas na verdade estavam forjando um diamante. James aprendeu sua lição, mas aprendeu tarde demais. Ele encontrou sua alma, mas perdeu o amor de sua vida no processo. Isso nos leva a uma verdade dura e inegável. As pessoas frequentemente mostrarão exatamente quem elas são quando pensam que você não tem nada a oferecer a elas. Acredite nelas da primeira vez. Os Sterlings amavam o status, não a mulher. E quando o status foi despojado, apenas a verdade permaneceu. Então aqui está a minha pergunta para você. Você já teve alguém que te tratou mal apenas para mudar de tom no momento em que perceberam que você tinha algo que eles queriam? Ou você já teve que se afastar de alguém que amava porque eles não conseguiam te respeitar? Como você lidou com isso? Conte-me sua história nos comentários abaixo. Eu leio cada um e sua história pode inspirar o próximo vídeo. Se você gostou desta saga de justiça, desgosto e redenção, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e diz ao YouTube que você quer mais histórias como esta. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder um upload. Conheça seu valor. Mantenha sua posição e nunca deixe ninguém te oferecer um desconto em seu próprio valor. Obrigado por assistir.